Olá, você que nos assiste. Sinta-se acolhido por nós, aqui da comunidade acadêmica da FLT. Iniciamos mais um culto esse que é celebrado em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra do Senhor vem até nós no dia de hoje conforme as palavras do lema desta semana. Lema esse que se encontra em Tiago 1,18. Passo a ler na Nova Versão Internacional. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Aquele que nos gerou segundo a sua vontade nos carrega e sustenta por toda a nossa vida, se nele crermos. Que entendamos a nossa pequenez diante do nosso Deus que nos gerou e que também nos mantém. Que possamos confessar que sem ele não somos nada e que precisamos do seu perdão para chegar diante dele. Oremos. Senhor Deus, confessamos que muitas vezes fazemos aquilo que não te agrada. Perdão, Senhor, quando esquecemos da tua grandeza e infligimos o primeiro mandamento querendo nos colocar no teu lugar. Senhor, perdoa-nos quando não agimos em favor do nosso irmão e também quando rejeitamos aqueles que são os nossos próximos. Assim também, Senhor, perdoa a nossa falta de empatia e quando não perdoamos aqueles que nos fizeram o mal. Confiamos e cremos que tu nos limpa, nos purifica e tira todos os nossos pecados, desde aquilo que vem primeiro em nossas mentes àquilo que temos de mais profundo em nosso ser. Pedimos, Senhor, a tua bênção em direção não só nesse culto, mas em toda a nossa vida. Amém. Aquele que confessa suas falhas e pecados sinceramente ao Senhor pode ter certeza do perdão em sua vida. Agora nos preparamos para o momento de louvor, seguido da palavra que será ministrada pelo professor Roger Vanck. Senhor, sou teu, tu és oleiro, barro sou eu, quebra e transforma, até que enfim e transforma, até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. O texto previsto para o 19º domingo após Pentecostes encontra-se no livro de Gênesis capítulo 32, os versículos 22 a 31. Eu passo a lê-los na versão de Almeida, Revista e Atualizada. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu:
Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como tu te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. De forma muito estranha, essa história vem até nós hoje. De fato, ela é muito estranha. Dificilmente conseguimos entendê-la sem parar para ler e reler o texto e para pensar um bom tempo sobre ele. Parece tratar-se de um assalto noturno. E isso é muito estranho. Por outro lado, assaltos na calada da noite aparecem muito em noticiários hoje. Sendo assim, esse texto não deveria nos causar espanto. Porém, nos noticiários, nós ouvimos de assassinatos e violência noturna sendo feitas por ladrões, assassinos, criminosos. De qualquer forma, são pessoas de má índole que causam esse tipo de violência. Mas quem é descrito aqui, que vem lutar contra Jacó, não é um ser humano, não é um criminoso, mas parece ser o próprio Deus. Como devemos entender isso? Como é possível imaginar Deus atacando alguém durante a noite? Por acaso Deus seria capaz de fazer algo assim, tão terrível? Deus atacaria alguém à noite e o machucaria? Ambos lutam, um contra o outro. Podemos lutar contra Deus? De repente, o agressor de Jacó pede: deixa-me ir, pois já rompeu o dia, no verso 26. Aqui vimos outra coisa estranha, totalmente estranha nesse texto. Você consegue imaginar que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, diga isso? Parece que ele estava perdendo na luta e mesmo nocauteado, dá ainda um golpe fatal para ferir o adversário. Que jeito estranho na Bíblia de nos apresentar Deus. Por fim, quem é, afinal de contas, o ganhador dessa luta? Não fica tão claro como se espera. Você percebe? Temos mais perguntas do que respostas com um texto tão estranho como esse. Contudo, uma coisa fica clara e evidente aqui nesse texto de Gênesis. Trata-se de um evento mais do que decisivo na vida de Jacó. Nós lemos no final da história, no verso 31, nasceu-lhe o sol quando atravessava por Peniel e manquejava de uma coxa. É óbvio que o texto não está falando de um simples amanhecer na vida de Jacó, como ele experimentava diariamente. Jacó recebeu um novo nome. Percebemos claramente que Jacó é outra pessoa de manhã, totalmente diferente da pessoa que ele era na noite anterior. Ele estava em perigo de vida. Pessoas que experimentam perigos de vida são outras pessoas quando o dia amanhece. Jacó, inclusive, confessa: eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Versículo 30. Quando olhamos para essa história, considerando esse aspecto, nós podemos ver que ela não é tão estranha assim quanto nos parecia no início. A experiência de Jacó talvez já tenha sido a tua e a minha experiência. Você já lutou com Deus? Ou melhor, Deus já veio lutar contigo na calada da noite? Vejamos mais de perto o que essa história de Jacó tem a ver com a tua e com a minha história. Em primeiro lugar, Jacó é uma pessoa chamada por Deus. Não podemos ler e ouvir essa história sem antes nos lembrar de quem era Jacó e do que já havia acontecido em sua vida antes dessa luta. É claro que podemos observar as pessoas a partir de vários pontos de vista. Podemos olhar a sua aparência, podemos perguntar pelo seu caráter ou por aquilo que elas fazem. Podemos também olhar as pessoas a partir de suas circunstâncias de vida. Tudo isso é importante e é possível se fazer quando queremos observar uma pessoa e falar de alguém. Com Jacó não seria diferente. Contudo,
precisamos considerar um aspecto diferente. Jacó é uma pessoa que foi chamada por Deus. Não só isso, desde o início de sua vida, desde o seu nascimento, ele foi chamado e abençoado por Deus. Ele é fruto da oração de seu pai Isaque, que orou em favor da sua esposa Rebeca 20 anos, que era estéril. Deus ouviu a oração de Isaque e então Jacó e seu irmão Esaú nasceram. Diz o texto de Gênesis 25, verso 22, que os dois irmãos já lutavam entre si no ventre materno. Imagina a cena. Deus fala a Isaque que seus filhos vão gerar duas nações fortes e que se dividirão. Um será mais forte e poderoso do que o outro. Pela lógica, poder-se-ia pensar que Esaú, por ser o mais velho, seria o mais forte. Mas Deus fala que Esaú servirá a Jacó. Parece que Deus inverte aqui a lógica, também a lógica do direito à primogenitura. Esaú era apenas alguns minutos mais velho. Jacó, por nascer segurando o calcanhar do seu irmão, recebeu esse nome por ser considerado um enganador. Esse nome vem da semelhança de uma pronúncia na língua hebraica do termo o que pega o calcanhar, fala-se em hebraico Yaakov, que vem do verbo akev, e o termo enganador, que em hebraico se fala Yaakov. Jacó recebe a bênção de seu pai, Isaque, mas também recebe a bênção de Deus. Nele estão depositadas todas as promessas de seu avô Abraão, de ser uma bênção para todas as famílias da terra. Dele sairiam os descendentes com os quais Deus faria uma história de salvação em favor de todo mundo. Em Jacó estavam manifestadas todas as promessas de descendência e da terra prometida. Jacó tinha ouvido isto por ocasião de uma noite mal dormida, quando fugiu de seu irmão Esaú, quando o queria matar por ter sido enganado. Ele está em Betel, capítulo 28 de Gênesis, e lá ele tem um sonho, no qual tem uma visão de uma escada que descia do céu. Neste sonho, Deus vem até Jacó e confirma todas as suas promessas e propósitos. Deus diz para Jacó: eu sou o Senhor Deus de Abraão, o teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, eu te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Gênesis 28, os versículos 13 a 15. Mas esse mesmo Jacó é também uma pessoa culpada. Jacó carregava muita culpa sobre si. Essa culpa não tem nada a ver com seus bens e sua fortuna, sua família. Pelo contrário, sobre isso a Bíblia não fala nada. Ele não era culpado por causa do seu dinheiro e da sua prosperidade, mas era culpado pela mesma razão que todo ser humano se torna culpado até hoje. Ele é culpado por causa de suas atitudes e palavras no relacionamento interpessoal e familiar. Jacó enganou o seu velho pai. Jacó enganou o seu irmão e lhe causou muitas perdas e sofrimentos. Como Jacó poderia reencontrar essas pessoas novamente diante dos seus olhos? Seu pai, Isaque, provavelmente já estava morto e agora, 20 anos depois da famosa enganação com o prato de lentilha, Jacó precisa encontrar o seu irmão Esaú. Como Jacó deveria encontrar o seu irmão? Isso o preocupa ao extremo. Curioso, Jacó, um homem que tinha tudo o que gostaria de ter e tudo o que outros poderiam invejar. Mas vejam só, tem tamanha preocupação com as suas culpas, carregadas por mais de 20 anos, que levam a temer de medo diante da possibilidade de se encontrar com o seu irmão Esaú. O que Jacó faz ao saber que Esaú queria vê-lo? Jacó faz passar sobre o rio Jaboque tudo o que ele tinha, todos os seus rebanhos e toda a sua família. Mas ele
fica do outro lado sozinho. O texto não nos deixa claro por que Jacó faz isso e o que ele pensa disso tudo, mas uma coisa nós podemos deduzir dessa situação. Ele procura cuidar da sua família e de tudo o que tem, caso Esaú queira se vingar, e com razão, de Jacó. Essa é a sua estratégia para se encontrar com Esaú, para talvez lutar com Esaú. Talvez Jacó tenha pensado que iria perder a luta, ou até morrer. Assim sua família estaria protegida e teria os seus bens como garantia de sobrevivência. Ali está o Jacó sozinho, do outro lado do Jaboque, aguardando com medo seu irmão Esaú, de quem roubou o direito à primogenitura e a bênção do seu pai Isaque. Gente querida, é assim que somos nós também. Ficamos sozinhos, à espreita, com medo de nos encontrarmos com as pessoas a quem nós machucamos, traímos, ferimos, magoamos e enganamos. Ficamos sozinhos e acuados, carregando a nossa culpa sozinhos, que pesa em nós. Colocamos um monte de minhoca na cabeça, achando que o confronto será uma causa perdida, que não haverá perdão. Sim, assim mesmo somos nós. Somos muito parecidos com Jacó. Muitas vezes é assim mesmo que nós agimos. Segundo aspecto desse texto, Jacó é uma pessoa espancada e transformada por Deus. Jacó estava esperando o seu irmão, mas ao invés do seu irmão, Deus lhe aparece diante dos seus olhos. Jacó não estava esperando por Deus naquele momento às margens do Jaboque. Contudo, Jacó deveria sim estar esperando por Deus nesse momento. Deveria sim estar claro para Jacó que todo o seu problema, em última análise, era um problema com Deus. Jacó se esqueceu que tinha que prestar contas diante de Deus. Para ele parecia ser mais importante cuidar da sua família e garantir o seu sustento do que enfrentar os erros do seu passado, da sua culpa, do seu pecado diante de Deus. Mas de repente, em meio à solidão da noite, Jacó é atacado por alguém. Ele não consegue identificar quem é. A luta foi dura, durou a noite toda. O texto, no primeiro momento, não fala quem lutava com Jacó. O texto não deixa claro, no seu início, que Jacó lutava com Deus, que Deus o venceu e que Deus o abençoou. De Deus não se fala nada no começo. Curioso? O texto fala de um homem. Apenas no final da história fica claro que esse encontro terrível que Jacó experimenta tinha a ver com Deus. Jacó é literalmente espancado por Deus. Deus o atinge, deslocando a articulação da sua coxa. Parecia golpe baixo. É um nocaute. Deus deixa Jacó ferido e mancando e pede para ir embora. Como assim? Parece covardia, não é? Jacó insiste: não te deixarei, sem antes tu me abençoar. É assim que é Jacó. Talvez ele já tinha até percebido que se tratava de Deus. Jacó se lembra que Deus o abençoou. Por que Deus vinha agora lutar com ele? Jacó não é apenas um homem abençoado por Deus, mas é também um homem espancado, porque lutou com Deus. Quem realmente encontra Deus na sua vida é confrontado por Ele e experimenta sempre as duas coisas, a bênção de Deus e a luta com Deus. Deus lhe pergunta pelo nome e Jacó lhe responde: eu sou Jacó. Jacó sabia muito bem o significado do seu nome, o que pega pelo calcanhar, o que engana. Mas Deus, por sua grande misericórdia, muda o nome de Jacó para Israel, que significa o homem que lutou com Deus. A mudança de nome não é apenas uma alteração externa da identidade, da carteira de identidade de Jacó, mas expressa a mudança de vida, de caráter. É algo que muda a história de Jacó. É algo que é fruto da luta com Deus. Mas também Jacó quer saber o nome do homem, entre aspas, que lutou com ele. Mas Deus, talvez de forma irônica até, não responde, mas faz uma pergunta retórica. Por que perguntas pelo meu nome? Eu imagino que Jacó sabia sim que era Deus quem tinha lutado com ele. E imagino que Jacó se lembrou aqui do que Deus já havia lhe dito há 20 anos, quando iniciou a sua fuga para não ser morto por Esaú. Eu sou o Senhor,
o Deus de Abraão, o teu pai, e de Isaque, como nós vimos em Gênesis 28, verso 13. Essa luta de Jacó com Deus interrompe, na narrativa bíblica de sua história, o seu difícil encontro marcado com o seu irmão Esaú. Mas essa interrupção foi mais do que importante em sua vida. Foi o divisor de águas da vida de Jacó. Essa luta de Jacó com Deus o tornou livre e capaz de encontrar-se com o seu irmão Esaú. Quem, assim como Jacó, encontra a Deus, experimenta na luta com Deus a sua presença e a sua bênção, a transformação de sua vida, por mais difícil que seja, essa pessoa não teme mais nenhum encontro difícil com qualquer pessoa em sua própria vida. Deus vem lutar conosco para nos ensinar a estar presente em nossas lutas. Deus não nos deixa sozinhos. Ele vem ao nosso encontro também para lutar conosco. Sua luta não é para nos destruir, para nos acabar. Pelo contrário, Ele vem para nos transformar. Ele vem para nos humilhar e nos tornar humildes. Ele vem para deslocar todas as nossas articulações, para nos fazer seus servos, para nos tornar dependentes dele. Deus luta a nossa luta conosco, para nos capacitar a enfrentarmos as nossas lutas diárias. Ele muda o nosso nome porque Ele nos conhece pelo nome. Ele sabe da nossa história. Ele conhece os nossos medos. Ele conhece as nossas culpas. Deus quer mudar o nosso nome, a nossa história. Ele quer tirar os nossos medos. Ele luta conosco, Ele luta por nós. Na cruz do Calvário, em Jesus Cristo, Deus esteve reconciliando consigo o mundo. Em Jesus, toda a nossa culpa e todas as nossas lutas foram assumidas. Sua morte cruel na cruz não apenas nos reconciliou com Deus, mas nos reconciliou com o nosso irmão, com todas as pessoas contra as quais temos encontros marcados para lutar, encontros difíceis. No Getsêmani, Jesus lutou e foi vencido pela vontade de Deus, para que você e eu pudéssemos experimentar o sol nascer sobre nós. Assim como para Jacó nasceu-lhe o sol quando atravessava Peniel, o lugar que recebeu esse nome, porque Jacó viu Deus face a face e sua vida foi salva. Da mesma forma, você e eu podemos em Jesus Cristo contemplar o sol da justiça. Mesmo mancando e lutando, podemos segui-lo em confiança e nos encontrar com as pessoas nesse mundo. Essa história nos pareceu bem estranha no início, não é mesmo? Mas agora podemos ver que ela é a nossa história pessoal de lutas, nossa história pessoal com Deus e com as pessoas. Que você e eu sejamos pessoas que, tendo lutado com Deus, tenha sido abençoado por Ele para ser bênção a outras pessoas. Que assim o Senhor nos ajude. Amém. Aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica, esse é como o homem que construiu sua casa sobre a rocha. Que nessa semana e em todos os dias da nossa vida, possamos lembrar dessa palavra e colocá-la em prática no nosso cotidiano. Nos encaminhamos agora para a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz. Amém.